7 fatos surpreendentes sobre os negros na Bíblia que você precisa saber. Você foi enganado por séculos. A verdade sobre os negros na Bíblia foi enterrada sob equívocos, meias-verdades e mentiras descaradas. Muitos de nós crescemos com imagens distorcidas de figuras bíblicas, representações de Jesus com aparência europeia, profetas branqueados e uma presença africana apagada. Mas e se eu dissesse que os negros têm sido uma parte vital do plano de Deus desde o princípio? E se eu dissesse que a África e seu povo desempenharam alguns dos papéis mais importantes na Bíblia? Que algumas das figuras mais poderosas, líderes, profetas e até reis, tinham raízes africanas? Isso não é sobre supremacia racial. É sobre a verdade bíblica. Frequentemente, a história é contada a partir da perspectiva daqueles que estão no poder, mas a palavra de Deus nunca mente. Quando realmente mergulhamos nas Escrituras, descobrimos uma história que foi negligenciada, ignorada ou interpretada de forma distorcida por intenção. Você está pronto para conhecer a verdade? Então, vamos lá. Vamos desmistificar 7 fatos poderosos sobre os negros na Bíblia. Fatos que vão desafiar o que você pensava saber. Mais importante, mostrar que o plano de Deus sempre te incluiu. Mas antes de começarmos, quero dizer uma coisa. Isto não é sobre dividir, é sobre revelação. O corpo de Cristo é formado por todas as nações, tribos e línguas, e conhecer nossa história não nos divide, nos une. Então, pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar em algumas verdades bíblicas. Fato 1. Os primeiros humanos provavelmente eram negros. Se você já viu uma imagem de Adão e Eva em uma Bíblia infantil ou numa pintura antiga, provavelmente eram 2 pessoas de pele clara, deitados num jardim. Mas pare e pense, isso realmente condiz com a Bíblia? Vamos voltar ao início. Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Reflita, de que cor é o pó da terra? Se você já caminhou pelas terras da África ou do Oriente Médio, sabe que o solo ali é escuro, rico, de tons marrons, avermelhados e escuros. Deus poderia ter criado Adão de qualquer coisa, mas especificamente escolheu o pó da terra, uma terra não pálida, mas de tonalidade marrom, avermelhada e escura. A ciência também corrobora isso. Estudos genéticos indicam que as origens dos humanos modernos vêm da África. Historiadores seculares reconhecem que a civilização começou lá. Quanto mais aprofundamos, mais evidências encontramos de que os primeiros humanos eram pessoas de pele escura, melanadas. A Bíblia não para por aí. Uma das primeiras terras mencionadas em Gênesis 10 é Cuxi, que é o nome bíblico da Etiópia. Os rios que fluem do Éden estão ligados a regiões que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. Então, por que isso importa? Porque durante séculos, nos ensinaram uma imagem de figuras bíblicas que não condiz com a história ou com as Escrituras. Conhecer que os primeiros humanos provavelmente eram negros nos lembra que todas as pessoas, independentemente da cor, foram feitas à imagem de Deus. Essa verdade não é sobre divisão, mas sobre quebrar narrativas falsas e aceitar que os negros fazem parte do plano de Deus desde o começo. Fato 2. A África teve um papel central na Bíblia. Se você perguntar à maioria das pessoas onde a Bíblia se passa, provavelmente dirão Israel. Talvez mencionem Babilônia ou Roma. Mas a África, muitos esquecem que ela também faz parte da história bíblica. A Bíblia está repleta de referências à África. Vamos começar com os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, Gênesis 10. Esses 3 repopularizaram a terra após o dilúvio, e os descendentes de Cã se estabeleceram na África. Seus filhos foram Cuxi, Etiópia, Mesraim, Egito, Puti, Líbia e Canaã, Canaã. Veja, Cuxi, Misraim e Puti são nações africanas. Quando olhamos para os principais eventos na Bíblia, a África está sempre presente. Abraão passou um tempo no Egito. José, hebreu, tornou-se governante no Egito e salvou sua família da fome. Moisés foi criado na corte do faraó. Os israelitas foram libertos da escravidão no Egito. E até a família de Jesus fugiu para o Egito para escapar de Herodes. A África não foi uma coadjuvante. Foi um palco central onde Deus agiu de maneiras poderosas. Mas, ao longo do tempo, essa verdade foi escondida.
Muitas pessoas passaram a associar a história bíblica apenas à Europa ou ao Oriente Médio, esquecendo que a África foi a base de muitas histórias bíblicas. Conhecer essa presença destrói a falsa ideia de que o cristianismo é uma religião de brancos. A verdade é que o Evangelho chegou à África muito antes de chegar à Europa. Os africanos estiveram envolvidos na história bíblica desde o início, e Deus sempre esteve ativo no continente. A história pode tentar apagá-la, mas a Escritura revela a verdade. A África sempre fez parte do plano de Deus. Fato 3. Muitas figuras bíblicas importantes eram negras. Se você perguntar a uma pessoa comum para descrever as figuras bíblicas, ela provavelmente dirá que eram todos de pele clara, vestindo túnicas longas. Mas essa imagem não condiz com a realidade bíblica. Algumas das figuras mais poderosas tinham ascendência africana ou eram negras. Vamos ver alguns exemplos. Nimrod, grande caçador diante do Senhor, Gênesis 10, 8, 12. Ele foi um dos primeiros grandes governantes da história, fundador de civilizações como Babel e Nínive. O que muitos não sabem é que Nimrod era neto de Cã, cuja descendência se estabeleceu na África. Portanto, Nimrod tinha origem africana, e sua liderança mostra que negros estavam presentes desde os primórdios da história mundial. Moisés e a esposa etíope. Uma das evidências mais claras na Bíblia sobre raça está em Números 12. Miriam e Arão criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher etíope. Deus repreendeu Miriam, que ficou leprosa, com a pele branca como a neve, demonstrando que a discriminação racial é contrária à vontade de Deus. A rainha de Sabá, uma das mulheres mais famosas da Bíblia, é ela, que viajou para encontrar Salomão, Reis 10, 1, 13. Ela veio de um reino africano, provavelmente Etiópia ou Iêmen, e era uma mulher de grande inteligência e sabedoria. Quando encontrou Salomão, fez perguntas difíceis e saiu impressionada com sua sabedoria. Segundo a tradição etíope, ela teve um filho com Salomão, menino, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia, ligando a linhagem real africana à casa de Davi. Simão de Cirene. No dia da crucificação de Jesus, um homem chamado Simão de Cirene, Marcos 15 horas e 21, foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Cirene fica na atual Líbia, na África do Norte. Isso significa que um homem negro ajudou a carregar a cruz do Salvador exatamente no momento mais importante da história. O etíope da eunuco em Atos 8, 26, 40. Um oficial etíope viajava em sua carruagem, lendo o livro de Isaías, quando Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para explicar o Evangelho a ele. Após crer, o etíope foi batizado ali mesmo e voltou para a África. Assim, o cristianismo chegou à África antes mesmo da Europa. Por que isso importa? Porque esses exemplos mostram que negros eram líderes, reis, profetas e pessoas de profunda relevância espiritual na Bíblia. Sua presença nos lembra que os negros sempre fizeram parte da história de Deus, bem antes de qualquer período de escravidão ou divisão racial. Fato 4. A maldição de Cã é uma interpretação equivocada. Uma das maiores mentiras é que os negros foram amaldiçoados na Bíblia. Essa ideia foi usada para justificar a escravidão e a opressão por séculos. Mas isso é uma leitura errada do texto bíblico. Vamos esclarecer. Gênesis 9, 20 e 27 relata que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha, bebeu vinho, e ficou nu na sua tenda. Cã viu a nudez de seu pai e contou aos irmãos, que cobriram Noé sem olhar. Quando Noé acordou, ficou bravo e Cursed Canaã, servo dos seus irmãos. Gênesis 9 horas e 25. O ponto crucial é, Noé não amaldiçoou Cã, mas seu filho Canaã. O texto fala especificamente de Canaã, não de todos os descendentes de Cã. Essa profecia se cumpriu quando os israelitas conquistaram Canaã, não na escravidão transatlântica. Porque essa mentira foi propagada. Porque racistas e comerciantes de escravos distorceram essa passagem para afirmar que todos os negros eram destinados à servidão. Isso é falso. A Bíblia nunca diz que os negros foram amaldiçoados ou destinados à escravidão. Pelo contrário, ela condena qualquer forma de opressão. Êxodo 21 horas e 16. A ideia de que os negros eram predestinados à escravidão é uma invenção humana, uma manipulação das Escrituras para controle e poder. A verdade é que Deus criou todos à sua imagem. Atos 17 horas e 26.
Não há raça inferior ou superior aos olhos de Deus. A maldição de Cã é uma interpretação errada e racista, que tenta justificar o injustificável. Fato 5. A Bíblia prevê as lutas dos negros. Um dos aspectos mais notáveis da Bíblia é que ela não só relata a história do povo de Deus, mas também profetiza seu futuro. Muitas interpretações veem nas Escrituras referências às dificuldades que os negros enfrentariam ao longo da história. Por exemplo, Deuteronômio 28:68 fala de uma escravidão futura, e o Senhor te fará voltar a Misraim em navios, pelo caminho do qual te disse que nunca mais haveria. E lá, vossos inimigos vos venderão como escravos e escravas, sem que haja comprador. Essa passagem lembra o tráfico transatlântico de escravos, com suas dores e sofrimentos. Muitos estudiosos debatem se esse texto se refere especificamente à escravidão africana, mas o que importa é que ele revela uma advertência de Deus contra a opressão. A Bíblia também garante que Deus é justo. Salmo 103:6 diz: O Senhor faz justiça e direito a todos os que são oprimidos. Provérbios 22:16 alerta contra quem oprime os pobres para aumentar sua riqueza. Isaías 1:17 ensina: Aprendei a fazer o bem, busca a justiça, repreende o opressor. Apesar das dores e injustiças enfrentadas pelos negros ao longo da história, a Bíblia afirma que Deus vê, ouve e trará justiça no tempo dele. E essa justiça virá com redenção, libertação e cura. Desde a escravidão até a segregação, do colonialismo ao racismo, a dor é real, mas a esperança também. Deus não é cego ao sofrimento. Ele promete que a injustiça não prevalecerá para sempre. Fato 6. O plano de Deus para todas as nações inclui os negros. Um dos maiores enganos é pensar que o cristianismo é uma religião de brancos. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Desde o início, os negros fazem parte do plano de Deus. Atos 17:26 afirma: De um só sangue fez todas as nações, para habitar sobre toda a face da terra. Essa passagem mostra que todas as raças têm origem comum em Deus, e nenhuma é inferior ou superior. No início da igreja, muitos não sabem que alguns dos primeiros cristãos eram africanos. Atos 13:1 menciona Simeão, chamado Níger, que significa negro. Ele foi um dos profetas e líderes na igreja de Antioquia, na Síria. A igreja em Alexandria, no Egito, foi uma das mais influentes do mundo antigo, e figuras como Santo Agostinho, um africano, moldaram a teologia cristã por séculos. A ideia de que o cristianismo foi transferido aos negros por colonização é totalmente falsa. A verdade é que a África foi um dos primeiros lugares a receber o Evangelho, e os negros sempre fizeram parte da fé cristã. A diversidade do céu é refletida em Apocalipse 7:9, onde uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas está diante do trono de Deus. Por que isso importa? Porque nos lembra que os negros não são um plano B no reino de Deus. Sempre fizeram parte dele, e sua presença é fundamental para a sua história. Fato 7. Os negros têm uma herança e propósito divinos. Se há uma coisa que você deve levar deste estudo, é que você não é um erro, não foi esquecido. Você faz parte do plano divino de Deus. Por muito tempo, a história dos negros foi contada apenas através de sofrimento, escravidão e opressão. Mas a verdade é que Deus tem um propósito eterno para o povo negro. Desde o começo, Deus planejou algo maior para a sua vida, e esse propósito ainda está se desenrolando hoje. Temos um rico patrimônio espiritual. Como vimos, a África desempenhou papel central na Bíblia, e muitas figuras bíblicas eram negros. Ainda mais, Deus usou negros para moldar a fé ao longo da história. Os cristãos africanos foram pioneiros na propagação do Evangelho, e líderes negros continuam transformando comunidades ao redor do mundo. A história não terminou com a Bíblia. Deus ainda está usando negros para realizar grandes coisas em seu reino. Missionários negros estão espalhando o Evangelho. Pastores e líderes estão impactando suas comunidades. Cristãos negros estão adorando, orando e permanecendo firmes na fé, assim como os personagens bíblicos. Lembre-se, sua herança é de força, fé e propósito. Você é escolhido. O mundo pode tentar te definir pela raça, nacionalidade ou história, mas Deus te define pelo seu chamado. 1 Pedro 2:9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não foi esquecido, não foi amaldiçoado, não é menos que ninguém. Você foi escolhido por Deus. Conclusão: caminhe na sua identidade divina. Por tempo demais, a verdade sobre os negros na Bíblia foi negligenciada. Agora, ela está clara. O plano de Deus sempre te incluiu. Isso não é só história, é identidade. Quando você entende quem você é aos olhos de Deus, nenhuma mentira, opressão ou ensino falso consegue te abalar. Você não é uma surpresa, não foi esquecido. Você é escolhido, chamado e criado com um propósito. Deus nunca comete erros. Tudo o que Ele faz é intencional. As dores do passado não te definem, Deus define. Ele colocou grandeza dentro de você e ainda está escrevendo sua história. Então, a grande pergunta é: o que você fará com essa verdade? Vai deixar o mundo te rotular ou vai se firmar na palavra de Deus? Vai ficar em silêncio ou vai compartilhar essa verdade com outros? É hora de assumir sua identidade divina. Caminhe